Beleza, galera? Boa noite mais uma vez. Obrigado por todos estarem aí nesta terça-feira. Melhorando aí o friozinho, né? Mas estamos aí hoje para conversar um pouquinho sobre esofagites. Na verdade, dando continuidade ainda pela nossa avaliação lá com os nossos pacientes, a gente está falando ainda sobre peças anatômicas de dentro da caixa torácica, né? Então, falamos de coração, falamos de pulmão e hoje passamos a falar um pouquinho de esôfago. Esôfago que por muitas vezes está associado a estômago, mas de uma maneira geral, a gente tem que perguntar um pouquinho sobre esôfago. Eu acho que fica um pouco abandonado isso na nossa clínica atualmente, até porque existe uma dificuldade muito grande em se diagnosticar um paciente que tem um problema de estômago ou um problema de esofagite. Ou, a não ser que seja uma esofagite, que é de característica autoimune. A gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. É, Obviamente não é o que aparece mais dentro do nosso consultório, mas vale a pena a gente também ter conhecimento sobre esse tipo de doença que tem acometido cada vez mais o ser humano. Eu li alguns artigos e realmente nos últimos 100 anos é uma doença que tem tomado muito volume, muito estudo, principalmente a autoimune. Quer dizer, mais uma vez, voltamos a filosofar um pouco na nossa visão osteopática e pensar que sim, o ser humano, nesses últimos 100 anos, não dá para falar, mas nos últimos 50 anos, tem alterado bastante seu modo de vida, seja ele pelo que ele come ou pelo que ele pensa. E aí, obviamente, essas coisas tendem a criar problemas viscerais e um deles pode ser acometido aí o esôfago, ok? Bom, queria, antes de começar a aula, contar um caso para vocês também que apareceu lá no consultório, né? Fui indicado por uma das minhas alunas aí da EON a tratar de um paciente que vinha com uma tendinite do ombro. A queixa principal dele era dor no ombro após jogar voleibol, partidas de voleibol e partidas de beach tênis. Ok. Já era jogador de vôlei frequentemente, há muitos anos, e o beach tênis veio aí para ser uma coisa mais nova. Ele acreditava que então essa dor do ombro teria sido despertada aí por conta do beach tênis. De novo, teve trauma lá no beach tênis? Não. Então, já vamos começar a afastar o músculo esquelético. E aí, toda a anamnese falando sobre a dor desse paciente. Na segunda etapa, que é o que a gente está fazendo aqui, conversar sobre os problemas viscerais desse paciente. E lá no meio da anamnese, ele me contou que ele tinha uma esofagite crônica. Já tinha sido tratado por muitas vezes com os prazóis da vida e não ficava sem tomar constantemente isso, que era o que fazia o controle. Fazia não, que é o que faz o controle, na verdade, da esofagite dele. Interessante, né? Pensar em esôfago e pensar numa condição de cintura escapular vai fazer bastante sentido quando a gente fizer o nosso bonequinho aqui, tentando encaixar a tensão dessas estruturas e explicando por que uma dor de ombro pode estar relacionada à esofagite. Lógico, a gente faz teste de lift, que é uma coisa que ajuda bastante, nos dá um norte a pensar se é por aí que eu tenho que começar a tratar, mas na própria avaliação do paciente, você vê desvios, principalmente aumento da cifose, né? Uma cifose pronunciada com anteriorização de cabeça, possivelmente aumentada aí pela tensão do esôfago. E na avaliação, na palpação mesmo, em teste de mobilidade, você percebe uma região torácica que é muito característico da esofagite, até ter esse ponto de dor, né? Que seria uma dor torácica external, retroexternal, dá até para falar, né? Então, o paciente já refere essa dor e quando você vai fazer seu teste de mobilidade, rígido demais. Eu atendi duas vezes esse paciente, teve uma melhora bem considerável nos esportes, mas resolveu, por mais vontade dele, desistir do beach tênis e continuar com suas outras atividades. Pergunta: o que é que temos que fazer com esse tipo de paciente, né, gente? Tratar tudo bem o músculo esquelético dele, tratar essas tensões viscerais, mas hands off, avisar esse paciente sobre os principais 6 produtos alérgenos, né, pró-inflamatórios que qualquer tipo de pessoa que tenha problemas com esôfago tem que evitar.
a gente vai citar em algum momento da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas, quando a gente escuta um pouco sobre a parte da medicina sobre a esofagite, né? É muito interessante a gente ver os médicos, eu digo ouvir, na verdade, os médicos, né? Porque eu escuto bastante podcast para dar aula para vocês também. E escutar dos próprios médicos que a primeira condição é medicamentosa e se trata com os prazóis. E se tem um resultado de melhora entre 40% e 50%. Caramba, eu acho tão pouco, né? Para você fazer uma pessoa tomar doses excessivas, principalmente nos 3 a 6 primeiros meses, e depois talvez deixar essa pessoa cronicamente com um tipo de medicação dessa, numa segunda instância, se isso se agravar e tiver estenose do canal esofágico, aí se entra ainda com tratamento de cortisona. E cortisona essa que ainda não tem um tratamento local, né? Não é que você toma um remédio que vai agir no esôfago, não existe. Então você toma para ele agir no estômago e ter um resultado talvez plausível aí no esôfago. E uma ação sistêmica, obviamente. Esse sim se fala de uma melhora aí de 60 a 70% dos casos. Só depois que se fala dos prazóis, dos corticoides, aí é que se fala sobre alimentações. E aí, desde já se faz uma dificuldade pelos próprios médicos. Restrições desses 6 produtos que, na verdade, estão na vida do ser humano. Geralmente, as pessoas que apresentam esofagite estão numa idade média entre 30 e 40 anos e acabam não aderindo às dietas restritivas. De novo, né? É tampando o sol com a peneira. Vão tomar remédio, eu continuo na minha vida fazendo o que eu quero, o que eu bem entender, e um dia a gente chega aí num parâmetro de melhora com a medicação. Não, é o que eu falo para o paciente. Você está tratando seu sintoma, você não está tratando seu problema. Esse é o grande problema. E o seu processo, o seu sistema músculo-esquelético está te avisando que não está legal. Não adianta ficar tomando remédio para não sentir o sintoma, porque ele vai te avisar por outro lado, pelo seu ombro, pela sua lombar, já tinha um problema de joelho, ou seja, dores crônicas pelo corpo, e a gente vai ver que muitas das esofagites, elas possuem marcadores inflamatórios sistêmicos. Estamos falando de citocinas, né? Então, se temos problemas com citocinas, inflamações pelo meu corpo não são resolvidas da melhor forma, né? Difícil a gente conversar com esse tipo de paciente e propor a ele uma mudança de hábito mesmo, né? Mas se faz necessário pela nossa função, provedores da saúde. Por favor, informe seus pacientes. Você não está tratando nada tomando isso, você está amenizando seus sintomas. E isso tem um custo a longo prazo, seja pelo consumo da própria medicação ou simplesmente para você estar silenciando o sintoma. Isso vai se agravando cada vez mais. E a gente vai ver um pouquinho do porquê aí. Beleza? É um paciente um pouco desafiador, esse meu paciente. Já tentei conversar um pouco com ele sobre alimentação, mas é um cara que presta atenção nisso, mas não está nem um pouco disposto a se privar de algumas coisas. Tipo, quem tem esofagite, quase que condição não ter álcool na vida, né? Mas algum consumo de final de semana, que ele não define muito bem, acaba ocorrendo. E aí fica essa balança, né? A gente consegue até melhorar o músculo esquelético da pessoa, mas não sei até quando e aonde vai arrebentar da próxima vez, né? Porque a gente sabe que o primário está lá no esôfago do cara, sem dúvida. Beleza? Vamos falar um pouco então sobre esofagites. Vou dividir aí a tela com vocês. A gente começa falando um pouquinho sobre a patologia e lá no final da aula eu quero fazer um esquema para vocês tentarem organizar isso na cabeça de vocês, né? O quanto eu posso gerar de tensão desde o diafragma até o meu crânio através dessas faces mediastinais onde o esôfago faz parte desse aglomerado de faces aí, né? Então, dá para a gente raciocinar um pouquinho em cima disso depois lá no final da aula. Beleza? Deixa eu compartilhar.
Então, vamos falar hoje sobre esofagites. Primeira definição, né? A partir da definição, a gente sabe que, independente de estar numa fase crônica ou aguda, problemas de restrição facial teremos, irritação e inflamação do esôfago. Como eu disse para vocês, ela ainda pode ser autoimune, classificada, então, como eosinofílica. Eosinofílica. Se fala muito sobre genética quando se fala desse tipo de doença autoimune, né? Mas, mais uma vez, inclusive hoje eu recebi uma mensagem de um aluno meu de Curitiba, falando exatamente isso, né? É autoimune, é genética, tá na minha árvore genética, mas o que é que faz virar chave para eu ter ou não, né? A tal da epigenética. A gente vai ver aqui o porquê disso, né? Os hábitos da pessoa realmente falam sobre virar essa chave. Você já tem a predisposição a tê-la, mas o que faz você ter realmente é o seu estilo de vida. Não tenha dúvida, gente. Ah, causas. Então, temos desde presença de ácido gástrico no esôfago. Esse é um grande problema, né? Por muitas vezes, esse paciente, a gente vai ver lá nos sintomas, ele é um paciente que tem frequentemente azia, queimação, e ele mesmo se automedica, né? Talvez o problema dele seja até no estômago mesmo, mas ele está se automedicando porque ele sabe que o prazol da vida ajuda com esse tipo de sintoma. E ele acaba camuflando esses sintomas. E é aí que a coisa começa a piorar, até chegar a sintomas mais pertinentes assim no paciente, de até falta de apetite, dificuldade para engolir. A gente vai ver quais são os sintomas aí. Mas o grande problema da esofagite que é, primeiro, ela pode ser causada por um problema gástrico, até mesmo uma gastrite, um refluxo, aliás, um refluxo gastroesofágico, podendo causar o problema da esofagite. E o que se fala é exatamente isso, como o paciente começa a se automedicar, isso vai se retrasando, e quando os sintomas aparecem já no esôfago, isso já está numa forma acelerada. E existe uma dificuldade um pouco maior de se tratar o esôfago por não ter drogas específicas ainda para o esôfago. Eles falam sobre uma droga que está sendo produzida, eu acho que, se não me engano, nos Estados Unidos, que seria específica para esôfago mesmo. Quem quiser se aprofundar nisso, eu sei que está sendo quase que aprovado aí pela Anvisa, né? Somos contra remédios, né, gente? Mas em casos extremos, o que tem que ser feito para pelo menos o controle dos sintomas é a medicação. Só que é o que a gente fala aqui, o grande problema das medicações é que elas não têm fim. Como esse meu paciente foi tratado no início da esofagite com doses altas dos prazóis da vida e depois continua pela vida toda tomando os malox da vida. Problemas, né? Um remédio faz você viver, para mim ele faz você sobreviver. Alguma coisa tem que acontecer na sua vida, não tem jeito. Né? Que mais? Infecções, tanto virais como bacterianas. Algumas medicações, antibióticos. E eu vi um estudo muito antibióticos.
relacionado com antibiótico terapia nas crianças. Esse é um grande problema da esofagite também. Ela pode começar lá atrás, na adolescência, na infância da criança, e se não ser tratado, e com o tempo ela vai se cronificando e vai se adensando aí conforme vai passando os anos desse paciente, né? Então, você pode ter uma esofagite desenvolvida por antibióticos lá na sua infância, que isso te traz reflexo até hoje, né? E também por alguns processos alérgicos, principalmente os atópicos. Processos alérgicos como bronquites, rinites, enfim, podem também estar desenvolvendo esses processos de esofagite, ok? Depois, passamos a falar de sintomas. Então, o mais presente, azia e queimação, tosses que por muitas vezes são confundidas aí, né, com algum processo pulmonar, e na verdade pode ser um refluxo já associado à esofagite, né? Perda de apetite, dor no peito quando come, dor abdominal, náuseas, vômitos e também dificuldade para engolir. Então, basicamente aí são esses sintomas que, se vocês forem reparar, por muitas vezes eles podem ser confundidos com os problemas gástricos, né? Os refluxos, na verdade. Então, azia, queimação, tosse, a própria perda de apetite, né? A dor abdominal, as náuseas, isso também é sintoma de refluxo, né? Um exame padrão ouro para detectar mesmo a esofagite, gente, é endoscopia. Eles têm lá uma numeração lá de eosinófilos que eles fazem a contagem, que tem que dar para baixo acima de 15, é caracterizado como esofagite. Pode dar febre, professor? Olha, se tratando de uma inflamação, e por muitas vezes pode ser até por infecção, sim, pode estar associado, Dina. E Não pode, frequentemente, mas pode aparecer. e pode fazer diarreia? Acho difícil, porque, veja, existe uma dificuldade, na verdade, de passar o bolo alimentar para dentro do estômago. Do estômago para baixo, eu entendo que alguns processos vão ser danificados aí no processo de digestão, mas nem tanto. Se for do estômago para baixo coerente assim para o sistema, a diarreia não vem associada, não. Porque muitas vezes o que acontece, na verdade, é a dificuldade mesmo dessa pessoa engolir, né? Então, muita coisa fica parada no esôfago e é muito mais fácil, então, essa pessoa vomitar. Bom, passamos dos sintomas. Ah, só para falar sobre a incidência, né, gente, que eu falei que veio crescendo cada vez mais aí nos últimos 100 anos. Hoje em dia, a incidência é de aproximadamente de 5 a 10 casos a cada 100 mil indivíduos. Indivíduos. Parece pouco, mas se você for fazer isso versus a população mundial, você acaba entendendo que isso está virando uma pandemia.
que é o que eles estão alertando. Inclusive, os estudos que eu li falam sobre a dificuldade, na verdade, que se tem ainda sobre tratar esse tipo de patologia, pela velocidade com que ela veio aumentando nos últimos anos, né? Então, uma das coisas que eles estão se sentindo com as mãos amarradas é justamente isso, né? Não se consegue produzir uma droga que seja local para o esôfago e as pesquisas ainda não conseguem acelerar no sentido de conseguir melhorar consideravelmente um paciente assim, né? Dentro aí, os tratamentos, como eu falei, né? São as inibidoras de bomba de prótons, depois são os corticoides, e depois até numa instância de onde existe mesmo a obliteração da luz do esôfago, a endoscopia para fazer uma abertura mesmo, né? Desse esôfago e tentar minimizar os sintomas. Mais uma vez, paliativo, não tem jeito. Sinceramente, é o que eu falo, gente. O ser humano anda se matando pelo que come, pelo que pensa. Não tem jeito. Aqui, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da eosinófila, tá? Eosinofílica. Mas veja, eu vou apresentar isso para vocês e vocês vão entender o que eu estava falando lá no começo da aula, né? Eu posso ter, então, na minha árvore genética, um processo de autoimune, uma resposta muito violenta a um processo inflamatório, mas a pergunta é como eu ativo o processo inflamatório? E aí vocês vão ver que, mesmo ela sendo classificada como autoimune, é o tipo de patologia que está muito relacionado, de novo, ao lifestyle da pessoa, né? Então, vamos lá. Dentro da fisiopatologia, as substâncias que podem trazer aí, despertar a reação autoimune para a eosinofílica estão as aeroalergênicas. Aeroalergênicas. As, aliás, as não, os alérgenos alimentares. Hã? Do que estamos falando? De estilo de vida, mais uma vez. E uso de corticoides tópicos. Para quem tem muito hábito de usar bombinha, essas coisas, né? Pode estar ativando o processo aí. E, vejam só, inibidores da bomba de prótons. Ou seja, os prazóis da vida, utilizado em abuso, pode trazer a reação aí da eosinofílica. E pergunto a vocês, como eu falei para vocês que era tratado pela medicina logo no começo da aula, através dos prazóis. Ou seja, é um tiro no pé. No fundo, eu acho que os caras não sabem o que fazer. E aí, para minimizar o sintoma, usa até uma droga que pode até, como se diz, provocar o problema. Olha, gente, não consigo entender, mas de qualquer forma, essas substâncias, gente, elas desencadeiam a ação de marcadores inflamatórios. Não, né? Escrever direitinho. A dizer, os eosinófilos ativos, os mastócitos e, como já havia dito, as citocinas.
em específico a 3 e a 15. A partir do momento que aparecem esses marcadores, eles começam a promover uma ação dentro da mucosa do tubo esofágico e agora vamos ter respostas estruturais, ou seja, temos hipertrofia, hipertrofia e desmotilidade da musculatura lisa. Como resposta, também podemos ter remodelação e processos fibróticos na lâmina própria. E, por fim, ainda podemos ter a hiperplasia do epitélio. É, isso é cirúrgico, já não deixa, já não é nem mais medicamentoso, né? Mas basicamente é isso que acontece, né? Eu tenho então a possibilidade de despertar uma resposta autoimune no meu corpo. Aí eu uso alguns alérgenos ou entro em contato com eles, agora sim eu tenho uma resposta exagerada no meu corpo. E aí eu tenho a produção de marcadores inflamatórios que alteram toda a estrutura do meu sistema. De novo, né? Se não é o que come, é o que pensa. Vamos lá. Agora sim entra um pouquinho nos nossos raciocínios, né, gente? O que é que um esôfago, então, pode me trazer de resposta musculoesquelética? Porque, de novo, né, gente? Eu sempre esqueço, sempre converso aqui com vocês. Ninguém vai te procurar no consultório por causa de uma esofagite. Juro, não vai. Então, de novo, se faz necessário uma anamnese profunda desse paciente, porque problemas podem estar acontecendo com o músculo esquelético em resposta a um problema visceral. Então, começamos de lá de baixo. Não, deixa eu colocar ele mais no meio, mais menos, mais no canto. O nosso glorioso, sempre ele. Diafragma. E passando, vou fazer em verde, tá? Do diafragma, né? Indo até lá em cima. Esse tubo de musculatura lisa, que a gente vai ver que tem um controle, né? Vegetativo, né? Faixa de músculos, cartilagem já na região da cervical, né? Depois, mais músculos. Faz conexão com o assoalho da boca. E depois, lá em cima, conversa com uma estrutura bem conhecida nossa. O nosso glorioso occipital. E eu tenho fáscias. Ok. Nos meus bois. Primeiro, vamos entender que eu tenho um esôfago dividido em partes. Veja o tamanho dele
e o quanto ele mesmo próprio já faz de conexão com os segmentos da coluna. Então, eu tenho uma parte desse esôfago abdominal. Estamos falando da altura aí de T12L1. Depois eu tenho um esôfago da parte torácica. Tem todo o seu comprimento aí, desde T1 até T12. E depois ainda temos um esôfago da parte cervical, principalmente aí nos níveis de C6 e C7. E aí já começa a mudar um pouco a estrutura, né? Então, esôfago, músculos constritores, cartilagem cricoide, músculos faríngeos, fáscias, faríngeas, e lá em cima nosso querido occipital, mais exclusivamente na sua parte basilar, mais exclusivamente com uma conexão no tubérculo faríngeo. Beleza? Veja, dando um geralzão assim, né? Como a gente faz uma conexão, então, de um problema esofágico trazendo um problema da cintura escapular? Porque da parte da torácica alta para cima, eu tenho conexão quase que direta com a cintura escapular, né? Então, vocês imaginam, se esse paciente tem um problema de esôfago, sei lá, ó, quanto tempo, não lembro quanto tempo ele já tinha, 20 anos, uma coisa assim. O quanto de tensão ele está trazendo em todas essas estruturas, né? Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre o mediastino, né? O quanto as fáscias que recobrem toda a caixa torácica, a própria pleura, a fáscia endotorácica, se encontram no mediastino e o quanto isso pode trazer de restrição nesse tendão central, que é uma das partes que a gente está falando aqui, é um tendão central. Então, se eu tenho uma tensão por anos e anos, eu vou começando a levar essa tensão lá para cima e eu posso replicar ela até o crânio. Antes do crânio, posso replicar ela para uma cintura escapular. Ou seja, essa víscera aí trazendo um tipo de problema reflexo aí, né? Beleza, gente? Então, acho que aqui dá até para a gente entender que um problema de esôfago pode trazer uma sebinflexão. É, mas é mais ou menos por aí que eu queria falar com vocês, né? Por favor, na avaliação de vocês, não negligenciem o nosso querido esôfago, até porque temos estruturas bem importantes aí, né? Dentro desses músculos constritores, abaixo deles a gente tem o esfíncter esofágico superior.
E lá embaixo, depois do diafragma, o esfíncter esofágico inferior. Tem, tem controle vegetativo. Temos, então, um simpático de T5 a T8 e um parasimpático vagal. Esses dois caras formam o tal do plexo esofágico, ok? Temos que tentar regular essa ação vegetativa do nosso paciente, pelo menos tentar organizar e dar esse estímulo, né, a ele. Mas, gente, se faz condição de a gente falar com esse paciente a necessidade que ele tem de melhorar seus hábitos, seu lifestyle, não tem jeito. É condição para ele conseguir qualquer tipo de melhora com esse quadro e ter uma resposta musculoesquelética com a gente. Por que que eu bato tanto na tecla, né, gente? Justamente por causa disso, porque se é um paciente que não mudar o hábito dele, não vai adiantar. Ele vai voltar no consultório mais cedo, mais tarde. E aí, se ele volta no consultório, primeiro ele pode voltar culpando você por não ter resolvido o problema dele, ou ele pode te trazer outro problema até uma hora que você não consegue mais resolver o problema dele mesmo, a dor dele, né? E aí você se torna culpado novamente. Hands off, não tem jeito. É uma maneira de você auxiliar o seu paciente com ele para ele se tratar fora do consultório e automaticamente também se resguardar desse tipo de crítica. Você não está resolvendo o meu problema. Na verdade, a gente não é pago para resolver o problema de ninguém, né, gente? Porque o problema é das pessoas. Beleza, galera? Uma aulinha rápida aí só para a gente ficar um pouco mais por dentro aí do esôfago. Minha mensagem é, por favor, não negligenciem na clínica de vocês. E terça-feira tem mais. A gente volta a se falar na semana que vem. Valeu!